E claro, dentro dessa questão, né, moçadinha, a energia, ela está praticamente em tudo aquilo que nos rodeia, né? Então, dentro dessa tela que vocês estão vendo aí, né? Olha bem as falas, né? Vou dormir para recuperar energia para amanhã. Né? Hoje estamos cheios de energia. Vamos brincar? Acho que eu não estou legal, estou sem energia. Então é lógico, tá? A energia está presente em praticamente tudo aquilo que nós fazemos, não é? Ora, vocês aprenderam até em física, tá? O que é energia? Energia é a capacidade de realizar o quê? Trabalho. Essa é a definição simples que vocês têm, né, dentro dessa questão. Energia, capacidade de realizar trabalho. E é verdade, não é? Isso é. Então, considerando que energia é a capacidade de realizar trabalho, quais são as fontes de energia existentes? Então, nós classificamos as fontes de energia em fontes primárias. As fontes primárias é aquelas que ocorrem livremente na natureza. Então vejam os exemplos, são bem práticos, né? O sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo bruto. Então é o que nós temos na natureza. Por isso são chamadas fontes primárias, certo? Agora, existem as fontes secundárias. Essas fontes secundárias são aquelas obtidas, não é? A partir de outras formas de energia. Então, por exemplo, a eletricidade, eu posso obter a eletricidade através da força da água, da força do vento, né? Do sol. Então, é uma fonte secundária. A gasolina, de onde vem a gasolina? A gasolina vem do petróleo, né? O próprio petróleo, né? O óleo, né? Porque o petróleo ele está na natureza, na sua forma líquida, seria o óleo, né, o mais comum, na sua forma gasosa, ou gás natural, e na sua forma sólida, que é o xisto, né, o xisto betuminoso. Então, as fontes de energia, elas são classificadas assim, primárias e secundárias, tá? E daí nós temos as fontes de energia primárias, que nós vimos então aquilo que está disponível, portanto, na natureza, e aí essas fontes de energia primária, elas podem ser renováveis e não renováveis. Então, quando eu considero uma fonte renovável, é quando você tem ela disponível na natureza e a própria natureza vai estar, não é, repondo aquilo que está sendo retirado. Por isso elas são consideradas inesgotáveis. Mas nós temos que pensar de uma forma também. Elas são inesgotáveis desde que haja uma sistematização no uso delas. Se não existir essa sistematização, de nada adianta ser ela um recurso renovável, certo? Então, a natureza repõe, mas ela precisa de um tempo para isso, tá? Considerando algumas fontes renováveis, é claro, tá? Então, dentro desse contexto, consideradas assim inesgotáveis. Agora, já as fontes não renováveis, estas já estão prontas na natureza há muito tempo. E nós estamos apenas retirando, nós estamos apenas utilizando. O processo de formação dessas fontes foi lento, progressivo e durante a evolução da Terra. Ou seja, situações, não é? E processos que provavelmente não se repetem mais. Então, nós só estamos retirando, só estamos explorando. Então, vai chegar um dia em que isso vai acabar. Vai chegar um dia em que esses recursos, eles se encerram. Por isso, a necessidade da busca das alternativas. Mas essa é a classificação das fontes de energia primária, né, elas sendo renováveis e não renováveis. Então, como eu disse, a necessidade do homem já existe há muito tempo. E nós já utilizamos, não é, formas de energia, tá? Há muito tempo. As primeiras formas de energia utilizadas pelo homem, vamos considerar o esforço muscular, esse esforço muscular tanto humano, como o esforço dos animais, que foram domesticados. Chamamos aí de tração animal. Então, já usamos isso há muito tempo e continuamos usando ainda.
né? A energia eólica, vento, né? Lembra, né, da força do vento, os cataventos, né? Estruturas que nós inventamos, que nós criamos, né? Aproveitando-se da força do vento para movimentar certas estruturas ou certos mecanismos, né? E que nos beneficiaram, tá? Então já usamos há muito tempo a força do vento, até nas embarcações, tá? A energia hidráulica obtida pela força da água. Então aí lembra o quê? Da roda d'água, tá? A roda d'água existe até hoje, né? A roda d'água ela movimenta mecanismos também, tá? A força da água, lembrando bem disso, por isso a gente chama de força hidráulica. Então essas são as primeiras formas de energia utilizadas pelo homem. Então a partir daí ele só foi avançando, né? Como foi visto lá nessa volta ao tempo, né? Primeira Revolução Industrial. O grande destaque na primeira Revolução Industrial foi o uso do carvão mineral como fonte de energia. Mas por quê? Invenção da máquina a vapor, não é? Já na segunda Revolução Industrial, a fonte de energia utilizada já era a eletricidade e daí entra o carvão, entra o petróleo. Né? Mas por quê? Primeiro, uma necessidade de avanço, né, na indústria, não só utilizando o carvão como fonte de energia, mas já a partir daí a eletricidade, né, até pela força hidráulica principalmente. Mas aí surgiu o petróleo, né, por quê? Invenção do motor a explosão. Então, todo esse processo, né, de evolução, então o homem sempre teve a necessidade de utilizar esses recursos, tá? Que são aí, claro, os recursos disponíveis na natureza, como eu disse, certo? Aqui nós temos as fontes de energia não renováveis. Claro, o uso delas é muito mais intenso, né? São consideradas as fontes tradicionais, tá? São consideradas fontes tradicionais. E elas resultam, claro, tá? De processos, como já foi dito, são consideradas não renováveis, resultaram de processos lentos, morosos, não é? Envolvendo a evolução da Terra. Mas essas são as fontes mais utilizadas. Então nós temos o uso do urânio, que é um exemplo de mineral radioativo, né? Para que nós entendamos então o uso dos minerais para a produção da energia nuclear, o uso do petróleo, que é um combustível fóssil, do carvão, que é um combustível fóssil, e do gás natural, que é um combustível fóssil. Qualquer uma dessas fontes, né, sendo elas renováveis, você também não vai encontrá-las em qualquer lugar. Por isso, a grande dependência, o grau de dependência que essas fontes tradicionais trouxeram, né, dentro desse contexto. Tá? Agora, a produção de eletricidade é comum, então, né, que nós tenhamos a produção da eletricidade, essa energia que chega para nós, de que maneira? Então, aqui vocês estão observando, né, o esquema de usinas que geram eletricidade. Né? Nós temos a hidrelétrica. A hidrelétrica, ela gera a eletricidade pela força da água. Lembra que eu disse? A produção de eletricidade, o processo é o mesmo, tá? A necessidade de se ter aí, tá? Um gerador, né, para ele realmente produzir essa eletricidade. Isso é um processo físico, né? Vocês já abordam isso muito bem na física de vocês, tá? Agora, o que vai movimentar esse gerador, né? A partir daí a eletricidade ser produzida. Então, o gerador ele pode ser movimentado pela força da água, né, através das turbinas, mas aí a necessidade de construção de uma barragem, represamento de um rio, né? Para toda forma de gerar eletricidade, nós temos vantagens e desvantagens. Que isso fique bem claro, vantagens e desvantagens. Então, as hidrelétricas têm vantagem e desvantagem, tá? Nós temos aí como um exemplo de vantagem ser uma fonte limpa, porque utiliza o quê? A força da água. Mas veja, nós temos que represar um rio, então forma um lago que não existia. A água vai cobrir extensas áreas, então gera-se um impacto ambiental e assim por diante. As redes de transmissão, que precisam levar essa energia, essa eletricidade até o consumo, até os consumidores. Então sempre vão ter vantagens e desvantagens. Tá? O esqueminha de uma termoelétrica, a termoelétrica ela precisa gerar calor, tá? Pela queima de um determinado combustível. Aí nós usamos normalmente os combustíveis fósseis, né? Nós usamos aí
o carvão, o petróleo, o gás natural, tá? Para aquecer uma caldeira, gerar vapor e o vapor então movimentar uma turbina que vai movimentar o gerador. E aí nós temos a termoelétrica, tá? Dá para instalar termoelétrica em qualquer lugar, mas ela usa uma fonte de calor, que normalmente são combustíveis fósseis. Então isso encarece, né, o custo final. E o esqueminha aí de uma termonuclear. A termonuclear já exige alta tecnologia, né? Ainda se discute muito o uso dessa fonte de energia pelos riscos, né? Porque é radioatividade, nós estamos falando de radiação. Conter radiação é complicado, então acidentes acontecem, vazamentos acontecem. E detalhe, usa-se um mineral radioativo. E esse mineral radioativo, não é? Ele precisa ser dispensado depois, ele vira lixo. Esse é um grande problema. Tá? Então, o uso do mineral radioativo, um gerador nuclear, né? É calor, esse calor aquece a água, né? Existe, portanto, né? um pressurizador, de novo, pressão, vapor, movimenta a turbina, que movimenta o gerador e a eletricidade produzida. Então, são os esquemas que vocês encontram para gerar eletricidade. Então, veja, a forma de produzir eletricidade ela é feita principalmente dentro do uso, claro, né, das fontes mais utilizadas, são os esqueminhas que vocês estão vendo aí, de uma hidroelétrica, de uma termoelétrica e de uma termonuclear.